Presidente da República, Daniel Chapo, conferiu posse esta quarta-feira aos 10 governadores provinciais eleitos nas eleições de 9 de outubro passado. Após assumirem o compromisso de liderar o processo de governação nas provinciais, Daniel Chapo exigiu um combate cerrado contra a corrupção e governadores que procuram soluções dos problemas da população. Características. Devem ser exemplares no combate à corrupção. Nesta nova etapa, o ditado popular de que façam o que eu digo e não façam o que eu faço não é válido. Para vencermos esta batalha, é fundamental que nós, os dirigentes, sejamos exemplos de integridade a todos os níveis. Um líder que faz negociatas com os seus subordinados está condenado a perder esta batalha, porque não terá moral suficiente para colocar ordem na casa. Para o efeito, cada um de vós deve ser um exemplo de lisura para que o discurso de combate à corrupção deixe de ser um mero exercício de retórica. Temos que liderar pelo exemplo. Por essa razão, no dia 15 de janeiro corrente, referimos que o uso abusivo de bens públicos, os funcionários fantasmas que sugam os recursos do povo, os concursos simulados para favorecer amigos, os cartéis que enriquecem à custa do sofrimento do povo, entre outros males, têm de acabar. E nós somos líderes para este fim. 2. Valorizem a meritocracia. Tem sido comum alguns compatriotas terem acesso ao emprego, à promoção, a bolsas de estudo ou vencer concursos por causa do amiguismo, na base do apelido, na base do nepotismo, da orientação política, do regionalismo ou da corrupção. É urgente. Os governantes, por sua vez, devem encarar o povo como seu parceiro estratégico nas batalhas pelo desenvolvimento deste nosso país. 4. Sejam autônomos e criativos na busca de soluções. Como dirigentes eleitos, não fiquem à espera das orientações superiores para agir. É época da espera, ou melhor, a época de espera de orientações já acabou, como instituições, sobretudo, com autonomia, conselhos executivos. Se mereceram a confiança dos eleitores, é porque têm capacidade e discernimento para tomar decisões em prol da população. Usem a vossa criatividade para responder aos desafios que surgirem no decurso da governação. Esta é que é a orientação. Tal como prometera no ato de tomada de posse como chefe de Estado, Chapo quer que os governadores provinciais tenham mais poderes em relação aos secretários de Estado na província. Melhor, a quando da nossa investidura, que iremos introduzir mudanças a nível das províncias para que o governador tenha maior campo de atuação, sendo que os secretários de Estado na província vão se concentrar apenas em funções de supervisão, monitoria e avaliação das tarefas do Estado e do Governo Central. Estas reformas visam, por um lado, eliminar duplicações desnecessárias, reduzir custos e melhorar o atendimento às necessidades reais do nosso povo na província. Por outro lado, temos consciência de que o bom desempenho dos governadores provinciais irá contribuir para o cumprimento do programa quinquenal do Governo 2025-2029 e os vossos programas serem aprovados pela Assembleia Provincial e este programa que fizemos referência, quinquenal do Governo 2025-2029, a ser aprovado nos próximos dias pela Assembleia da República.
Os governadores das províncias de Maputo, Manuel Tul e Eduardo Abdullah de Nampula olham a restauração de infraestruturas sociais e econômicas, setor de educação e saúde como grandes prioridades da sua governação descentralizada. Almejamos resultados estes que passam necessariamente pela construção de salas de aulas. Temos que criar condições para que as nossas escolas tenham efetivamente condições que nós queremos para que as crianças estudem. Já sabemos que quando não há melhores condições, as crianças não conseguem estudar dignamente. Portanto, temos que trabalhar muito nessa matéria, temos que trabalhar muito para garantir que tenhamos as unidades sanitárias nas proximidades das casas das pessoas e que as nossas unidades sanitárias consigam atender eficazmente a nossa população. Portanto, tem que receber adultos, jovens, idosos, as nossas parturientes têm que ser atendidas de forma condigna para que de fato tragam nova vida. Portanto, é isto que nós vamos fazer na província de Maputo. Temos que começar a trabalhar e ter em conta que a Nampula sofreu bastante com infraestruturas públicas e privadas nesta situação do ciclone de Queled. Antes tínhamos o Chido, mas também Nampula foi o palco das manifestações violentas, onde também tivemos grandes problemas. Então precisamos de chegar lá, rapidamente montar o nosso xadrez e começarmos a correr e a trabalhar. Apesar de Eduardo Abdullah ainda ser o estreante, ser o novo, mas acho que não levo vantagem devido a situações que nós vivemos desde dezembro, então precisamos chegar lá e pôr a máquina a andar. Refira-se que 8 dos 10 governadores são repetentes nos seus mandatos e 2 são novos. São os governadores das províncias de Nampula e Inhambane, Eduardo Abdullah e Francisco Pagula, respectivamente. O recém-empossado ministro do Interior, Paulo Chachine, apresentou-se esta quarta-feira oficialmente aos agentes da Polícia da República de Moçambique como atual chefe da corporação. Na sua intervenção, Paulo Chachine destacou desafios como a corrupção, o nepotismo e a burocracia desnecessária como ações que afastam a PRM da população, vincando que devem, por isso, ser rompidos. Como a corrupção, o nepotismo e a burocracia desnecessária. Burocracia desnecessária. Quando nós acumulamos pessoas aqui no Sename à espera de tratar documentos de viagem. Quando nós acumulamos pessoas na DILIC, aí, na Sensat, se formos agora vamos ver, bichas longas de crianças, de estudantes, à procura de um documento de identificação para tratar a matrícula. É necessário. Eu estou a falar de burocracia desnecessária. Volta amanhã. Chachine avançou que deve haver uma relação de cooperação entre a polícia e a população para se alcançar os resultados diferentes e recuperar a confiança pela corporação. Trabalhar de forma diferente para alcançarmos resultados diferentes. Isso significa que é preciso rompermos com alguns comportamentos que afetam a nossa maneira de trabalhar. É preciso nos libertarmos e dizer que o que importa para nós é trabalharmos, é servir o cidadão. O que importa para nós é cumprir com a lei. É nosso dever e nossa missão restaurar a confiança do povo, confiança da população, confiança do cidadão. Combate e prevenção aos crimes de raptos, narcotráfico, branqueamento de capitais e outros crimes conexos mereceram uma atuação rigorosa para travar o seu agravamento no país, revela a fonte. São muitos os desafios que enfrentamos, incluindo o combate e a prevenção aos crimes graves, como raptos, narcotráfico, branqueamento de capitais e outros crimes conexos,
assim como a resposta a calamidades naturais e outros aspectos importantes. O novo ministro do Interior reiterou que o funcionário e agente de Estado deve ser exemplo de serviço eficiente, cortês e humanizado, aproximando sempre as ações às necessidades da população. Cerca de 17 agentes da PRM perderam a vida, 187 ficaram feridos e 77 comandos distritais foram destruídos durante os 3 meses das manifestações pós-eleitorais no país, convocadas por Venâncio Mondlane à escala nacional. A informação foi partilhada esta quarta-feira em Maputo, à margem da cerimônia de apresentação do novo ministro do Interior, Paulo Sachini, aos agentes da corporação. O número do registro da polícia, onde contamos com sepultos, nós tivemos 96 óbitos decorrente das manifestações violentas. Número da polícia que não tem nada a ver com o número paralelo. Cada um pode trazer o número, mas nós temos os números das pessoas com nome e onde foram sepultadas. 96. E desses, 17 são membros da polícia. Bernardino Rafael avançou que 370 membros da polícia viram suas casas destruídas na totalidade, 118 viaturas da corporação foram queimadas, das quais 66 operativas e 53 armas são dadas como desaparecidas. Na destruição e vandalização das residências, deixaram sem teto 1.470 famílias. Daquilo que é o registro policial. Deste número, 370 são famílias dos membros da Polícia da República de Moçambique, que ficaram sem teto. Crianças e idosos ficaram sem teto. Estou a dizer, registro policial. Tivemos 13 cadeias destruídas, forçadas, arrombadas, com mais de 1.780 detidos. O comandante-geral da PRM fez saber que todos os moçambicanos foram afetados, direto ou indiretamente, durante os protestos eleitorais considerados violentos. Em suma, fomos vítima, nós todos, e todos estamos afetados. Enquanto a PRM fala de 96 óbitos de civis e 1.840 detidos, a plataforma eleitoral de CID, organização não governamental que monitoriza os processos eleitorais no país, diz que mais de 300 pessoas perderam a vida, 633 foram baleadas e pelo menos 4.228 detidos. O atual ministro do Interior, Paulo Sachini, diz que vai apurar a veracidade das causas que levaram à morte de cidadãos durante as manifestações pós-eleitorais no país por agentes da Unidade de Intervenção Rápida para devida responsabilização, caso necessário. Paulo Sachini avançou que não vai tolerar a má atuação da polícia para preservar o bom nome da corporação. Eu disse aí, quando estava a falar, que é necessário pautarmos pela proporcionalidade no uso da força. É preciso avaliarmos em que contexto é que estas mortes aconteceram e se significaram desproporcionalidade do uso da força, do uso dos meios. Então vamos corrigir aquilo que tiver que ser corrigido. Nós dissemos que aquilo que está errado precisa de ser corrigido. O objetivo, que deve ficar claro, é deixar o povo e deixar a população, deixar o cidadão satisfeito com as nossas atuações, satisfeito com o nosso trabalho. Então, a morte de cidadãos indefesos não pode deixar ninguém satisfeito. O polícia é cidadão também. Se calhar aquele que disparou a bala também é cidadão, é filho,
se calhar é pai de alguém, se calhar até pode ser mãe. Então todos estes problemas, estas questões inquietam qualquer membro da sociedade, incluindo próprios agentes da PRM. Portanto, vamos trabalhar no sentido de corrigirmos aquilo que estiver errado, para que atuações que ponham em causa a nossa instituição não existam, não aconteçam. Chachine apela à sociedade moçambicana a agir de forma compassiva com os agentes da Polícia da República de Moçambique. É preciso que nos eduquemos a nós próprios. E a sociedade deve nos ajudar a educar essas pessoas. Educando, não agredindo. Não pagar o mal pelo mal. Mas ensinando às pessoas que não, esta conduta é errada. As nossas instituições, a esquadra, o comando, o ministério, o meu próprio gabinete está aberto para aquilo que quiserem trazer como contribuição para acabar com aquilo que chamam de desmandos. Questionado sobre raptos e acidentes de viação que têm ceifado vidas e danos avultados, Chachine assegurou que serão enviados esforços para reduzir o seu impacto no país. Os acidentes de viação têm ceifado vidas, têm trazido luto nas famílias, têm trazido destruição de bens, tanto públicos como privados. Portanto, vamos continuar a trabalhar para a redução dos acidentes de viação. Raptos. Não há outra coisa que envolvermos toda a sociedade no combate aos raptos. Envolvermos todos no combate aos raptos. Rapto prejudica não só a vida, mas prejudica a economia do país. Então todos nós temos que estar envolvidos. Nós vamos fazer a nossa parte. A fonte falava esta quarta-feira a partir do comando da PRM Cidade de Maputo, à margem da sua apresentação oficial aos agentes da polícia, como ministro do Interior. Na sequência da greve convocada pela Associação dos Enfermeiros, na cidade da Beira, os hospitais estão em funcionamento, mas o diretor do Hospital Central da Beira, Nelson Mocopo, queixa-se da ausência de alguns funcionários no local de trabalho, o que, segundo ele, não influencia no atendimento normal dos utentes. Mas a nível do nosso hospital, o impacto é muito baixo, uma vez que a maior parte dos enfermeiros, dos funcionários que deviam trabalhar estão aqui a fazer os seus trabalhos normais. No dia de ontem nós tivemos uma taxa de absentismo de cerca de 2,7%. Estamos a dizer que 41 funcionários, entre técnicos, agentes de serviço e enfermeiros, não se fizeram presentes, o que corresponde a cerca de 2,7%. E isso não influenciou de maneira alguma aquilo que é o atendimento normal aos nossos doentes. Os doentes foram atendidos em todos os setores, incluindo nas farmácias, enfermarias, até ao bloco operatório. Todas as nossas salas de operações funcionaram normalmente. Hoje o número de ausentes reduziu. Até este momento estamos com cerca de 32 colegas que ainda não se apresentaram ao serviço. Isso corresponde a uma taxa de absentismo de cerca de 2,1%. Mas, entretanto, as nossas atividades continuam a decorrer normalmente. Como disse, este número, comparando com aquilo que é o número de 1.800 funcionários, é insignificante. Existem doentes que estavam internados já há semana e tiveram altas no dia em que começou a greve nacional e confirmam o bom atendimento. Fui enviada para aqui, mas fui bem atendida. Fiquei 2 semanas aqui. Estava internada? Sim, estava internada, mas assim já fui dada alta para casa. Não. Todas as enfermeiras estavam aí, até doutores também ainda estão aí. A outra fonte também confirma o atendimento normal dos funcionários. Não, por acaso fui atendida. Tem enfermeiros a atenderem. Na área em que eu fui, sim, estão a trabalhar. No meio da greve, houve setores que foram mais impactados com a ausência dos colaboradores. Segundo Mocopo, os médicos não fazem parte da lista. No dia de ontem, o setor que mais se ressentiu foi o setor do laboratório de referência, onde tivemos 4 ausências. E 2 eram de um setor sensível que é a microbiologia, mas tínhamos mais 2 colegas que estavam lá a trabalhar. Estes 2 colegas de alguma maneira ficaram sobrecarregados. E no dia de hoje o que se fez ressentir foi o setor de oftalmologia, onde faltaram 5 colegas.
mas estes colegas já foram substituídos, uma vez que tem outros colegas que fazem a mesma atividade destes que estão ausentes. Não, os médicos todos estão presentes, não fazem parte destas ausências. Estamos a falar de agentes de serviço, técnicos de saúde e técnicos de laboratório. Apesar do funcionamento das atividades, Nelson Mukopo teme que maior número de profissionais de saúde adiram à greve. Um grupo de trabalhadores das empresas RGB Serviços e Investimentos de Moçambique, Shell Serviços de Consultoria e a empresa Manica Moçambique Terminais, subcontratadas pela Cornelder de Moçambique, reuniram-se para reivindicar a falta de cumprimento das normas que constam nos contratos das instituições e péssimas condições de trabalho. Os funcionários dizem que não desfrutam dos direitos que um trabalhador possui. Podermos parar com as atividades é uma série de motivos que nos levaram a tomarmos esta decisão. Estamos a ser explorados, trabalhamos em condições inapropriadas, não temos direito de boa alimentação, primeiro. Segundo, trabalhamos nos dias de festas, não somos pagos bem as horas extras. A alimentação que nós temos é muito off mesmo, não dá. Salário não dá para nada, não dá nem para fazer o próprio rancho para você se alimentar bem em casa. Não está a dar, mas estamos a trabalhar num sítio que deve nos dar bom salário, temos que ter todos os direitos que um trabalhador merece. Não temos direito a 13º, não temos direito, quando chega a final do ano, não temos direito a nenhuma cabagem, subsídio qualquer que uma empresa deve dar quando chega a final do ano para satisfazer os seus trabalhadores, não existe. Melhoramento da alimentação e contrato indeterminado. Nós estamos aí com contrato de 2 anos, mas estamos aí a assinar contrato de 6 meses. Isso não é justo. Grande parte de nós somos jovens, com responsabilidades, queremos também continuar os estudos, mas com esse salário mísero não é possível. Não é possível nós podermos o quê? As suas atividades acontecem em meio a poeiras, o que na norma deveriam usar máscaras para a sua proteção, mas as empresas não disponibilizam equipamentos de proteção. Segundo fontes, o salário pago pelas empresas está longe de suprir necessidades médicas e medicamentosas. Estamos expostos a um sítio com cheio de poeira, não temos direito a nenhuma clínica. Aí no Porto é um sítio onde entra cheio de produtos químicos, entra enxofre, entra todo tipo de produto químico, entra aí no Porto, nós estamos a trabalhar expostos a isso. Nem é para a empresa dar a máscara, tem que ser problema. Não estamos a ser dados, estamos a ser sacrificados muito mal aí dentro. Isso não está a dar. Também nos pagarem bem para nós sozinhos conseguir ir numa clínica, comprar o nosso medicamento sozinho, nós também não estão a nos pagar. Tudo isso não está a dar. Diante das condições que as empresas oferecem, os colaboradores consideram ser uma exploração. De certa forma estamos a ser explorados. Grande parte de nós somos jovens com responsabilidades, não é? Nós não temos oportunidade de poder ver, de pelo menos estudar. Mesmo que nós tenhamos tempo para estudar, mas as condições que as empresas nos oferecem não nos permitem para podermos continuar com os estudos. De acordo com os entrevistados, Cornelder de Moçambique está a honrar com seu compromisso. Apenas as empresas subcontratadas é que estão a ser desonestas. Não, nós partimos do pressuposto que a Cornelder está a honrar o seu compromisso do contrato firmado com as nossas empresas. Quem está a ser desonesto conosco são os nossos patrões. A nossa equipe tentou contactar os responsáveis das empresas e essas prometeram pronunciar-se oportunamente. A retoma das cobranças na portagem de Maputo-Matola na N4 foi marcada nas primeiras horas desta quinta-feira por tumultos, isto porque alguns automobilistas forçavam a passagem sem efetuar o pagamento da taxa exigida para entrada ou saída, alegando uma afronta ao decreto de Venâncio Mondlane, que suspende o seu pagamento até o mês de abril. Muitos acionavam as buzinas em protesto, criando um clima de pressão sobre os atendentes nas cabines. Alguns moradores da zona de Maquinac, no bairro Luís Cabral, que se fizeram ao local, incendiaram pneus e, com recurso a um autocarro articulado, bloquearam a via, como ilustram as imagens desse vídeo amador.
Face aos protestos, a unidade de intervenção rápida foi chamada a intervir, mas os manifestantes permaneceram firmes em não permitir que houvesse cobranças de portagens. A situação causou congestionamento onde algumas pessoas caminhavam até os seus destinos, uma vez que naquela infraestrutura um grupo de jovens causava agitação. Essa situação está muito complicada mesmo. Muito complicado, do jeito como estão a ver também, todo mundo está a caminhar. É por causa disso aí, desse barulho. Mas por enquanto, da outra zona lá, de lá, Costa do Sol, não sei onde, Esquelene, para baixo, estão a circular já para vontade. Estou a pedir dizer ao meu patrão, eu tentei, estou a pedir não me colocar em falta, eu tentei, até me arrisquei tudo, mas fomos para como é que é lá? Até conheci BO hoje, a ir para o trabalho, demos dezenas de voltas, não se passa. Mas não foi possível. Não se passa. A que horas estão dentro desse transporte? Às 6. 5 ou 6? 6 horas, deixa ele o valor. Aí desde estamos a tentar, não estamos a conseguir, assim estamos a voltar. Estes dizem que ninguém deve pagar a portagem porque Venâncio Mondlane, ex-candidato presidencial, determinou. Isso não é reivindicar. Nós temos dois presidentes. Temos o presidente do povo, temos o presidente do Conselho Constitucional. O presidente do povo decidiu que ninguém paga portagem, ninguém paga. Agora, nós estamos a ser governados por quantos presidentes? Vamos ser governados por um só único. Então vamos cumprir o que o presidente do povo diz. Agora, por isso está a ver isso. E vai ver isso sempre que vocês quiserem desafiar o país, né? Vamos cumprir ordens, vamos cumprir leis. Eu acho justo, né? Está aqui o povo a sofrer. Porque o povo votou para Venâncio Mondlane, não votou para Chabo. Pura e simplesmente. Eles quando fecharam a portagem não informaram a ninguém. E agora que estão a abrir portagem, informaram a quem? Porque o nosso presidente falou que portagem vai ter 100 dias, que são 3 meses. Mas eles não estão a fazer coisas ao contrário, por quê? Nós não estamos a gostar. Isso aqui tem que ser fechado. Todo lado, do outro lado está fechado, desse lado também da cidade também já está fechado. É isso que se quer. Onde vives? Eu vivo na Matalagar. Acha que não é justo o pagamento da portagem? Não é justo antes de arranjar estradas. O presidente já falou, no primeiro aspecto, que as portagens têm que ser o acesso livre. Não faz sentido hoje o governo quer tomar medidas que não valem para a população, porque aqui ninguém votou Chabo. A maioria das pessoas aqui votaram Venâncio Mondlane, que é presidente eleito pelo povo. E a presidente da República, neste caso, é Venâncio. Chabo nós não conhecemos. É por isso a população hoje decidiu sair para fazer o bloqueio da estrada. E não te garanto, não falta muitos dias para essa portagem pegar o fogo. Porque se não deixar as pessoas acesso livre, a portagem vai arder. Isso te garanto. Não estou aqui para incitar a violência, mas a população é que está a dizer isso aí. Falta dias contados para a portagem arder. E é uma coisa, nós já falamos com a portagem acerca das obras aqui. Se tu reparares, ao redor da comunidade, assim, até lá em cima, a portagem andou a fazer valetas aqui. Onde deságua as águas? Estão a desaguar nas residências. E quando essa população vai se revoltar, a portagem não é para reclamar, porque nós já demos aviso. Essas valetas que vocês já andam a fazer nas obras aqui perto das residências, vocês têm que fazer uma bacia ou um desgoto ou subterrâneo para aquelas águas desaguar a drenagem. Mas nada disso acontece. Tudo é máfia. A concessionária da Estrada Nacional número 4 viu-se obrigada a cancelar o reinício da cobrança da taxa de portagem na N4 devido à ação dos manifestantes em não permitir que haja cobranças. Os protestos refletem o crescente descontentamento da população com o sistema de portagens e a falta de diálogo entre os responsáveis pela gestão das infraestruturas. Até o momento, não há informações de intervenções diretas das autoridades para acalmar os manifestantes ou reabrir as vias interditas.
Face ao atual contexto político e social que o país vive, o secretário-geral do Partido Independente de Moçambique, Jeremias Timbe, diz que o país está cada vez mais a perder o seu sistema de governação em todas as áreas social, econômica e política. A fonte defende reforma do sistema de governação para se evitar crise nos próximos anos. O sistema democrático está falido. Não vai recuperar mais. Escrevam isto. Isto significa que o sistema de governação é o primeiro a falir. E os outros sistemas seguem. O sistema de educação vai falir. O sistema de saúde vai falir. Defesa e segurança vai falir. Os sistemas sociais todos vão falir. Então aí exige o despertar do quê? Da mente africana para criar um sistema e colocá-lo na sociedade, para que a sociedade não fale definitivamente. Timbe reitera ainda que o atual governo, liderado pelo presidente da República, Daniel Chapo, precisa criar estratégias para o autossustento, isto é, produzir orçamento nacional para não depender de ajuda externa. Ou então, coletivo. Eles podem ser competentes, inseridos num sistema que nos está a governar, como disse, há 50 anos atrás. Mas se eles não tiverem este conhecimento de que eu estou a falar, que precisamos de reinventarmos no sistema governativo que estamos a operar nele, eles não vão fazer grande diferença. Porque nós já não somos mais financiados. Nós precisamos de produzir o nosso próprio orçamento. Este é que é o problema. A fonte acredita que se a atual liderança trabalhar em buscar soluções dos atuais desafios, o país poderá registrar uma redução de custo de vida. Pelo menos o que eu vejo aqui, é um indicativo de que, se nós trabalharmos em soluções apropriadas, nós podemos ter, por exemplo, o custo de portagem mais baixo, o custo da energia mais baixo, o custo de cimento mais baixo e outros produtos que diariamente precisamos. O secretário-geral do PIMO apela à colaboração de todas as forças vivas para se envolverem nos planos de desenvolvimento nacional. A Comissão Política da Renamo deliberou pela realização do Conselho Nacional nos dias 7 e 8 de março do corrente ano, a ter lugar no município de Vilanculos, província de Inhambane. Em declarações aos jornalistas após a reunião da Comissão Política do terceiro maior partido da oposição moçambicana, o porta-voz deste órgão, Marcial Macome, avançou que a mesma tem como objetivo discutir a situação política do país, do processo eleitoral e questões internas do partido. O partido Renamo, a Comissão Política deliberou pela realização do Conselho Nacional nos dias 7 e 8 de março na província de Inhambane, município de Vilanculo. Esta reunião deverá reunir todos os membros do Conselho Nacional para discutir situação do país, situação do processo eleitoral e situações e questões internas do partido. Marcial Macome fez saber também que poderá ser discutido a realização do Congresso Nacional para eleger o próximo presidente da organização, facto aclamado por alguns antigos guerrilheiros da Perdiz. Nós, como Renamo, desde sempre aconselhamos os nossos irmãos para que qualquer reivindicação fosse canalizado para os órgãos do partido e que os órgãos do partido iriam reunir para discutir qualquer situação. Qualquer reivindicação, os estatutos abrem espaço para que sejam discutidos. Nesse sentido, a Renamo estava a organizar-se para a reunião do Conselho Nacional, que irá discutir, dentre vários assuntos, este será um dos assuntos que poderá ser abordado, pelo que, em função daquilo que será do Conselho Nacional, poderemos nos pronunciar ou poderemos ver qual é o impacto, se será um impacto positivo
o impacto negativo. Macome revelou ainda que nos próximos dias vão submeter um ofício na Assembleia da República para a tomada de posse dos deputados, isto depois do boicote da cerimônia de tomada de posse, por entender que a mesma não fazia sentido face às mortes de centenas de cidadãos nas manifestações pós-eleitoral. Ontem, a Comissão Política analisou esta situação e deliberou pela tomada de posse dos deputados da Assembleia da República. Nos próximos dias, os deputados da RENAMO poderão tomar posse. E, como devem saber, o partido RENAMO vai submeter um ofício à Assembleia da República para que tal efeito aconteça e que torne-se de domínio público, porque a sua não tomada de posse também foi uma ação de domínio público. Na presente legislatura 10ª, a RENAMO perdeu o estatuto de segundo maior partido de oposição, na sequência da pesada derrota sofrida nas eleições presidenciais e legislativas de outubro passado, ao quedar na terceira posição, atrás do partido Podemos, que pela primeira vez assume o estatuto do maior partido da oposição no país, com 43 deputados contra 28 da RENAMO. O impacto das chuvas que caem na cidade da Beira nos últimos dias já se fazem sentir na vida de alguns munícipes. As famílias da zona do Inhari e Mindunda são obrigadas a abandonar suas casas. Este casal na imagem é exemplo de tantas famílias. Saiu na manhã desta sexta-feira em busca de uma outra acomodação segura para viver até que a situação esteja calma. Estamos a procurar onde podemos esconder. De água, assim. Está em que nível? Que está até aqui nos joelhos. Dentro de casa. À noite quase não dormimos. Até 2 horas já estivemos já fora de casa. Até lá para as 5 a água já estava no joelho. Até agora, até lá para as 6. Já não poderia se viver. Nem pato, nem galinha. Já não poderia se... Viemos tentarmos abrirmos aqui para conseguir tirar a água, mas nada aqui. Até agora, até a própria minha casa, uma parte já caiu. Nós estamos a tentar fugir para lá no Bazar Filipe, em casa da minha prima. Ifna tibuki sabani do vídeo a mais esse pinanguta da cadê mais nem podia bucarai. Zona mbambambe mais a coca. Forma da zalate não vale a pena mesmo. Nem gapitica, mas já não umo. De acordo com o delegado do INGD, Aristides Armando, disse que, segundo dados apurados, até agora existem apenas 3 casas em que estão totalmente destruídas, porém, sem qualquer alarme para a criação de um centro de acomodação para as famílias afetadas. Até o momento não criamos nenhum centro de acomodação. Como havíamos dito, o número de casas destruídas até o momento aqui em Mongaça são um total de 3 e as famílias, os vizinhos estão a dar algum apoio. Nós, obviamente, vamos depois responder com aquilo que vai ser a nossa ação do ponto de vista de algum kit de construção para estas famílias, para se voltar a se reerguer. Mas é um pouco prematuro porque estamos ainda dentro das 24 horas daquilo que é o cenário das chuvas. Para além das residências, as vias de acesso também estão condicionadas. A ponte que liga as 2 zonas acima citadas também está totalmente cortada. Quem sofre mais são os motociclistas, que devem pagar um valor para atravessar com as suas motorizadas. Está muito mal, está cheio de água, a água está dentro. Muitas casas caíram lá. É no Crispim, lá na minha casa, mas está mal. A situação está muito mal. Como é que fazem para sair até chegar? Moto carregaram, paguei 50 lá, 50 aí, fazem carregar. Tem homens que pararam lá para carregar moto. Está muito mal. E para facilitar a transitabilidade das pessoas e motociclistas, Samuel Simango, diretor de Proteção Costeira e Risco de Desastres, diz que o município está a organizar meios alternativos para garantir segurança na travessia dos residentes daquele local. Bom, nós estamos agora a tentar fazer uma mobilização de uma retroescavadora, que é para ver se conseguimos abrir este ponto que nós temos aqui a minha atrás, para aumentar a capacidade de descarga da vala, não é? Nós construímos uma ponte de madeira, como se pode ver, as populações estão a usar, mas o que está a acontecer é que a quantidade de água do outro lado é muita e a capacidade de descarga é reduzida porque, do outro lado, o município tem plano de construir uma ponte de madeira que ainda não foi construída, está-se a mobilizar recursos para a construção desta ponte. Em todas as épocas chuvosas, nós nos deparamos com assuntos tais iguais. Para hoje,
Estamos em um ponto em que a ponte que liga a zona de Inharime e a zona de Nhangoma está totalmente bloqueada e a população optou em construir uma ponte para poder facilitar a travessia. Mas a mesma ponte que facilita a travessia também está em condicionamento, porque há previsões de que, caso as chuvas venham a ficar mais intensas, as vias podem ficar totalmente bloqueadas. As imagens são de Gilberto Botão Maria Maida, a partir da cidade da Beira, para a Televisão Focus. Moçambique e outras 23 nações conhecerão na próxima segunda-feira, 27 de janeiro, os adversários da fase de grupos da maior festa futebolística das nações africanas, e cujo sorteio será realizado no Teatro Mohamed V, às 21 horas em Maputo. A atual posição dos Mambas no ranking da FIFA colocou a Seleção Nacional de Futebol no pote 4, juntamente com as seleções das Comores e Tanzânia, Sudão, Zimbábue e Botsuana. Os Mambas poderão cair no mesmo grupo que a Angola, nação da CPLP, que está no pote 3. E para além dos palancas, fazem deste pote as seleções de Gabão, Zâmbia, Uganda, Guiné Equatorial e Benin. No pote 1 estão as seleções de Marrocos, Senegal, Egito, Argélia, Costa do Marfim e Nigéria, de onde poderá sair o primeiro adversário dos Mambas na competição. No pote 2 estão as seleções dos Camarões, Mali, Tunísia, África do Sul, República Democrática do Congo e Burkina Faso. A cerimônia do sorteio contará com a presença de grandes líderes do futebol africano. Moçambique poderá estar representado pelo presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Faisal Cidade, e pelo senador nacional, Chiquinho Conde. Esta será a sexta presença da Seleção Nacional numa fase final do Campeonato Africano das Nações e a segunda de forma consecutiva. A prova será disputada de dezembro deste ano a janeiro de 2026 em Marrocos.